uma das coisas que mais nos caracterizam, dos sentimentos que mais nos caracteriza como seres humanos, é a consciência de que a vida vai acabar em algum momento, né? Então, tem até algumas pessoas que pesquisam e dizem que o ser humano é o único animal que tem consciência de que um momento vai morrer, né? E isso é uma fonte de angústia para todos nós. E por isso, por ser tão angustiante pensar que em algum momento a vida que a gente leva aqui, ela vai acabar, e é inevitável que acabe, né? Porque a morte é consequência da vida, isso é fonte de muita angústia. Então, a tendência que nós temos é de esquecer, de não pensar nisso, ou de tentar reprimir esse pensamento, né? E imaginar que isso nunca vai acontecer com a gente, que isso nunca vai acontecer com as pessoas de quem a gente gosta. E o que acontece é que a doença, qualquer uma, né, qualquer doença, mas algumas mais intensamente, né, e dependendo da gravidade da doença, ela nos coloca exatamente de frente com essa fragilidade, com essa precariedade da vida. Ela obriga a gente a olhar para a precariedade da vida, né? E isso traz essa angústia de volta, de uma forma muito poderosa. E isso acaba fazendo com que nós, né, evitemos olhar não só para a doença, mas muitas vezes para a pessoa doente, né? Ou então que a gente olhe para ela com um olhar que busca a diferença, que busca aquilo que nos diferencia dela, que busca cuidar para que essa angústia diminua, né? E olhar para essa pessoa achando que aquela doença é um problema dela, né? E que não é algo que poderia estar presente na vida de qualquer um de nós. Então, basicamente o que acontece, um mecanismo que é muito familiar de acontecer, é que as pessoas que recebem um diagnóstico, descobrem uma doença, elas acabam sendo estigmatizadas como alguém diferente, né? Como alguém que tem algumas características que de alguma forma a destaca do resto da humanidade, né? E isso é muito doloroso, porque o pertencimento é uma das necessidades que são mais importantes para nós, como seres humanos também, como seres sociais, né? Que nós somos inerentemente sociais, a gente não consegue viver se não for em sociedade. E a doença é uma perda, porque ela vai trazer limitações, né? Então ela vai de alguma forma estreitar o campo existencial, estreitar nossa possibilidade de escolhas, né? Seja limitações de alimentação, seja limitações de movimento ou de qualquer outro tipo de limitação que vai se apresentar a partir da manifestação daquela doença, como se aquele horizonte amplo de possibilidades que a gente tem, ou que a gente imagina sempre que tem na nossa frente, ele ficasse muito menor, né? E isso muitas vezes causa sofrimento, né? Então, uma das maneiras que a gente encontra para cuidar disso, um dos funcionamentos, é enlutar, né? É viver o luto pela perda. Então, o luto na sociedade em que a gente vive, ele é visto de uma forma também como fragilidade, como fraqueza, né? A gente vive nessa sociedade contemporânea em que a produtividade é muito valorizada, a eficiência é muito valorizada, a perfeição dos corpos, porque o corpo tem que ser eficiente, funcionar muito bem como uma máquina. Então, todas as vezes que essas fragilidades se apresentam, elas também marcam uma diferença, né, além da perda. E aí o mecanismo que a gente encontra é viver esse luto, que socialmente também é muito abafado, né? Mesmo quando a gente observa uma tentativa de tirar, quando a gente encontra alguém que está vivendo um luto, seja pela perda de uma pessoa querida, seja pela perda de um trabalho, ou de qualquer perda muito significativa na vida, a nossa tendência é tentar tirar ela daquela situação, né? Tentar animá-la. Não, você vai superar, você vai sair dessa, né? Mas, na verdade, o processo de elaboração desse luto ele é muito importante, porque é ele que vai permitir que a gente se aproprie dessa experiência da perda e que a gente possa encontrar significado nessa experiência.
e encontrar maneiras de lidar com as perdas que tornem possível uma vida mais plena, né? Buscando de novo a realização dos potenciais, dos nossos potenciais no mundo. Né? E aí uma enfermeira, que se chamava Elizabeth Kubler-Ross, ela observou que o luto ele vai se manifestando em fases, né? E eu acho bem útil a gente olhar para isso um pouco. A primeira fase, então, que ela observou foi o que ela chamou de fase de negação. Então, aquela fase, não, isso não está acontecendo comigo, não deve ser isso, deve ser outra coisa, o médico deve estar enganado, né? Então, aí começa aquele processo de procurar outra opinião médica e de vários exames até conseguir descobrir realmente o que é. E daí, a partir da fase da negação, a pessoa vai entrar, de acordo também com as observações dela, numa segunda fase, né? Que é uma fase de negociação. Então ela vai começar, não, se eu me curar disso, eu nunca mais vou comer tal coisa, não, eu vou me tratar, eu vou me cuidar melhor, quando eu me curar dessa doença, eu vou começar a fazer exercício físico e tentar negociar, e muitas vezes fazer promessas e tal. E aí, quando essa negociação não dá certo, porque não vai dar, infelizmente, aí então a pessoa vai entrar numa fase onde ela observou uma emergência de uma raiva, né? E de um descontentamento e de um desconforto, e por como assim isso foi acontecer comigo, isso não podia acontecer comigo, né? E é importante que cada uma dessas fases, e ainda tem mais duas que ela descreveu, mas é importante que cada uma dessas fases seja vivida plenamente e tenha acompanhamento para ser vivida, né? Então, especialmente essa fase da raiva, porque a raiva também é um sentimento que a gente socialmente aprende a abafar, né? E a não manifestar. É feio ter raiva, né? E especialmente num momento de fragilidade como esse, como é que eu vou manifestar a raiva, né? Então, quando a raiva é elaborada, se passa por esse processo todo, aí a quarta fase seria a fase que ela chama de depressão, né? Então, aquele momento em que a energia vai cair, porque aí eu percebo que realmente é aquilo mesmo, né? Eu vou ter que aprender a lidar com aquelas circunstâncias da vida, e que são limitantes, e que muitas vezes muito limitantes, né? E aí tem aquela tristeza mesmo. A fase da depressão é uma tristeza profunda, né? A partir da perda das possibilidades de existência. E também depois da elaboração dessa fase se passa para uma fase que ela chamou de aceitação, né? Que é a fase em que é isso mesmo, né? A minha vida agora é essa, ela se apresenta dessa forma, e aí o que eu vou fazer a partir daqui, né? E isso não só a pessoa doente vai passar, mas a família vai passar também, as pessoas próximas vão passar, amigos, enfim, as relações próximas vão passar. E elaborar esse processo de luto, passando por todas as fases e chegando na fase da aceitação, é extremamente importante, exatamente para que se chegue nessa fase em que eu percebo que existem essas limitações, que existem essas circunstâncias, mas que é possível continuar vivendo a vida e buscar uma maneira de viver a vida da melhor maneira possível, né? Manifestando ainda toda a potência que existe, né? E encontrando outras maneiras de me manifestar e de me colocar no mundo, de ser no mundo, que acolham as limitações que a doença apresentou. Viver esse luto é um processo coletivo, ou idealmente deveria ser um processo coletivo, né? Junto, não só a pessoa vivendo sozinha, mas viver junto com a família, viver junto com os amigos e, numa situação ideal, viver socialmente, mais coletivamente mesmo, de uma maneira mais comunitária. E como então, nessa situação em que a gente tem pessoas que estão vivendo circunstâncias de vida tão diferentes da maior parte de nós, como então não olhar para as diferenças, não deixar que as diferenças se sobreponham tanto e que essas pessoas deixem de pertencer, né, àquela comunidade, aquele contexto mais comunitário. Então, uma das maneiras que a gente observa
talvez, eu imagino, eu gosto de pensar que é a única, é através da empatia. A empatia não é um sentimento, ao contrário do que a gente tem ouvido, né? A gente tem ouvido falar bastante de empatia, tem vários veículos de comunicação que estão trazendo a questão da empatia, mas muitas vezes ela é trazida como um sentimento, né? Ao sentimento de empatia. Mas, na verdade, a empatia, da maneira que a psicologia, especialmente as vertentes mais humanistas da psicologia, entendem, ela não é um sentimento, ela é uma ação, ela é uma qualidade de ação, ela é uma qualidade de escuta, que vai permitir com que não eu me misture aos sentimentos daquela pessoa para quem eu estou oferecendo empatia, né? Então, não é útil que eu me misture. Se eu estou acompanhando alguém que está profundamente enlutado, se eu entrar nessa dor do luto junto com ela, eu não vou poder apoiá-la, né? Porque aí eu vou estar vivendo a dor junto. É uma outra coisa. Então, a empatia não é entrar no sentimento da pessoa e sentir o que aquela pessoa sente, né? Mas, pelo contrário, eu conseguir estar num lugar de suspender qualquer tipo de pressuposto, de ideia prévia que eu possa ter em relação àquela pessoa, em relação àquilo que está acontecendo, em relação àqueles sentimentos, para que eu possa contemplar o que está acontecendo na vida interna daquela pessoa e compreender, não a partir do meu referencial de compreensão do mundo, mas tentando encontrar ali não o que nos diferencia, mas o que nos une, né, como seres humanos. Então é muito importante que a gente escute as pessoas que têm doenças raras, a gente escute as pessoas que cuidam dessas pessoas, que acompanham essas pessoas, né? E escute com essa qualidade de escuta empática, né? Não condoendo, sofrendo junto, ou sentindo pena, mas não, pelo contrário, olhando ali o que nos torna humanas ali em comum, o que nos une, o que nos faz ser muito parecidas, o que a gente busca em comum, o que cuida de nós coletivamente. E isso vai trazendo novamente essa qualidade de pertencimento, de companhia e de cuidado mútuo. Então, é fundamental que nós, como sociedade, olhemos então com esse olhar empático e com a possibilidade de acolher essas diferenças, porque isso vai enriquecer a experiência humana de todas nós, né? E não só das pessoas que têm alguma doença rara, ou dos familiares, ou dos cuidadores, mas a possibilidade de conviver com as diferenças acaba enriquecendo a vida coletivamente. Então, daí a importância que a gente possa desenvolver essa escuta e esse olhar a partir da empatia e esse acolhimento às diferenças e sem preconceitos e sem a tentativa de mudar as pessoas para que elas se adequem àquilo que a gente acredita que é mais desejável como modo de vida.